O programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando, mais uma vez entrando aí na sua casa e já agradecendo pela audiência. Hoje nós trazemos um assunto muito interessante, né? Já que é o mês das mães, gostaria de chamar a atenção das mulheres. Rejuvenescimento íntimo, você já ouviu falar? Então, eu estou recebendo a cirurgiã plástica, a doutora Júlia Sasaki Favarini, para a gente conversar um pouquinho sobre este tipo de procedimento. Doutora, seja muito bem-vinda mais uma vez ao programa Estação Saúde. Muito obrigada pela oportunidade e obrigada pelo convite, Gabi. Imagina, é um prazer. Doutora, como é que funciona, para quem está em casa nos entender, o que é esse rejuvenescimento íntimo? Pois é, rejuvenescimento íntimo mesmo é o nome de um procedimento que é feito na região intravaginal, na região mesmo dentro da vagina. Então, ele tem várias indicações, né? Pode ser feito tanto por mulheres jovens quanto mulheres de mais idade, embora acaba que o maior público dele sejam as mulheres que já estão na menopausa, porque ele melhora principalmente a lubrificação vaginal. Então, a gente sabe que com a queda dos hormônios, com a menopausa, há uma diminuição, né, da lubrificação. Ele também ajuda a melhorar o tônus da musculatura da vagina. Então, a mulher ela tem aquela sensação de que o canal vaginal ficou um pouquinho mais apertado. E, automaticamente, por trabalhar nessa musculatura, né, por melhorar esse tônus da musculatura intravaginal, ele também melhora uma incontinência urinária quando é um grau mais leve. Legal. Doutora, a gente ouve falar, né, principalmente eu nas palestras de sexualidade feminina, algumas queixas, né, de mulheres tipo assim, eu sou jovem, mas eu não tenho lubrificação, que a gente sabe que o desejo está muito relacionado a isso, né, e aí se tu não estás com vontade, realmente tu não tens. Mas a gente também, quando para ler sobre o assunto, né, depois que a doutora falou, eu fui ler, pesquisar um pouquinho, e tem algumas medicações, né, doutora, às vezes alguns ansiolíticos, o próprio anticoncepcional, isso é verdade que eles tiram a lubrificação? Diminuem. Como você falou, está muito relacionado com o estado psicológico, com o desejo da pessoa. Há algumas medicações, né, que podem diminuir, mas tem muita parte psicológica. Então, existem alguns grupos de mulheres jovens que, mesmo estando completamente saudáveis, não tendo nenhum problema de saúde, elas podem realmente ter a diminuição. Então, por exemplo, mulheres que acabaram de fazer um parto, principalmente parto pélvico, né, aquele parto vaginal, logo naquele período inicial do puerpério, até o 8º, 10º mês, elas podem ter diminuição da lubrificação, até por causa da amamentação, da produção dos hormônios. Mulheres que submeteram a quimioterapia, ou para um câncer de mama, ou para um linfoma, ou para uma leucemia, a maioria dos quimioterápicos tem esse efeito. Mulheres que fizeram aquelas cirurgias bariátricas para redução de estômago, elas também podem ter reflexo na lubrificação vaginal. Alguns ansiolíticos, alguns antidepressivos também podem fazer isso acontecer. Então, geralmente, nesse grupo de pacientes jovens, embora elas sejam saudáveis, elas tenham uma anatomia completamente normal, elas se beneficiariam bastante do tratamento intravaginal. Certo, doutora. E quais são as indicações, né? Indicações e contraindicações. Tem alguém que não poderia fazer esse procedimento? Para quem que ele é indicado? Sim, então, existem esses dois grupos, né, de pacientes jovens, né, pós-obesas, puerpério, quimioterapia, e as pacientes de mais idade que já estão na menopausa, né, e que têm diminuição dos hormônios. Isso leva à diminuição do trofismo da vagina e tudo mais. Então, são os dois grupos que têm as principais indicações. E as contraindicações são contraindicações de um tratamento a laser. Então, é um laser de CO2, é um laser agressivo. Então, por exemplo, pacientes que têm alguma doença autoimune, como doenças reumáticas, como lúpus, artrite reumatoide, há uma contraindicação relativa, pois há um risco de reativação da doença. Pacientes que têm história de herpes vaginal, a gente geralmente faz uma profilaxia com Zovirax ou com a Ciclovir. Então, a gente conversa bastante com essas pacientes porque pode haver uma reativação da doença. Grávidas, logicamente, não podem fazer. Mulheres com infecção urinária, com alguma alteração no preventivo, a gente também contraindica. Então, normalmente,
quando a paciente faz a consulta para fazer o procedimento, são pedidos esses exames, né? Ela tem que ter um beta-HCG negativo, tem que ter um preventivo de menos de 1 ano, e ele tem que estar ou um grau 2, que seria só inflamatório, ou normal, e não pode ter nenhum sintoma de infecção urinária, tem que ter um exame de urina normal. Certo. Doutora, fora essas causas que a gente já falou, algumas medicações que diminuem, né, a questão dos quimioterápicos, tem alguma causa específica para essa questão da pouca lubrificação que algumas mulheres produzem, né? A gente sabe que a menopausa contribui muito, mas tem alguma causa científica, assim, que dê uma explicação? Sim, tem... Toda essa parte de sexualidade, do desejo, ela está muito relacionada com a parte psicológica das pacientes. Então, mulheres que geralmente têm uma diminuição da libido, por qualquer motivo que seja, por uma síndrome do pânico, por uma depressão, por um problema de saúde, por um problema familiar, um problema conjugal, elas vão ter diminuição da lubrificação. É mais ou menos que nem quando você quer engravidar. Parece que quando você mais tenta engravidar, é quando menos as coisas dão certo. E é mais ou menos assim, quando você fica muito ansioso, quando você cria muita expectativa, às vezes atrapalha, mais do que ajuda. Certo. E esse encaminhamento, né, até quando eu vi esse tema que a doutora estava trabalhando, eu achei bem interessante a gente trazer, até para os profissionais que trabalham em consultório, né, a questão da psicoterapia, psiquiatra, né, porque são profissionais que estão na linha de frente, que recebem essas queixas e muitas vezes não tem o que fazer com elas, né, porque tu tenta resolver o psicológico, mas se a mulher está com dificuldade na lubrificação, por isso a importância, né? Essa contrarreferência existe, doutora? A senhora tem recebido encaminhamentos? Pois é, normalmente quem acaba indicando algumas pacientes são ginecologistas que trabalham muito com mulheres que estão na menopausa, que têm as pacientes obstétricas que acabaram de ter filhos e que têm algumas queixas de dificuldade de manter relação por causa da lubrificação ou porque fez um parto vaginal e o marido percebeu que a vagina ficou um pouquinho mais frouxa. As fisioterapeutas que fazem essa parte de fisioterapia obstétrica também, elas tratam bastante incontinência urinária. Então, incontinências urinárias mais leves, elas têm uma ótima indicação para fisioterapia pélvica. Então, o laser ele funciona também como um adjuvante para esse grupo de pacientes que responde bem à fisioterapia. Basicamente são esses. Eu confesso que assim, psicólogos e psicoterapeutas ainda não foram profissionais que acho que talvez tenham conhecimento para saber que o laser funciona e como que é. Realmente é uma tecnologia muito nova. Ela chegou em São Paulo, eu acho que há uns 10 anos, e é a primeira máquina que tem aqui no estado, é o primeiro aparelho de laser que faz esse tipo de tratamento que tem aqui em Santa Catarina, não tem outra máquina. A mais próxima daqui está em Blumenau. Nossa. Então, acaba que vai começar, à medida que vai tendo a oferta do tratamento, vão ter cada vez mais pacientes procurando pelo tratamento também. Com certeza, e a questão do comigo funcionou, então tu procura que vai funcionar também, né? Isso é muito interessante. E eu acho, Gabi, que a grande vantagem é que é um procedimento praticamente inócuo. Ele é indolor, é feito sem anestesia nenhuma, nem anestésico tópico a gente faz, porque a vagina é uma mucosa, então a sensibilidade, a dor é muito, muito baixa. O procedimento ele demora em torno de 20 minutos e a paciente ela pode fazer e voltar para as atividades normais dela. Existem algumas orientações de não tomar banho de piscina, não manter relação por uma semana, mas assim, ela pode trabalhar, ela pode ir para a faculdade, ela pode ir para a academia, não há nenhuma restrição nesse sentido. Vida normal. Vida normal. O programa Estação Saúde vai para um breve intervalo, mas a gente já volta, não sai daí.